doutrina espírita nos convida a estudar esse tema, né? As leis morais, ou a lei natural, né? A lei divina. Então, primeiro a gente vai procurar entender o que é a lei. Na nossa concepção humana, na nossa sociedade humana, nós temos leis. Leis humanas, estamos lá na Constituição. Nosso país tem uma lei específica para o nosso país. Outros países, outras regiões também têm as suas leis, né? E essas leis, elas têm algumas características que visam, principalmente, colocar uma ordem, né, na sociedade. Imagina se não tivesse lei nenhuma, se todo mundo quisesse fazer, né, que acordasse e resolvesse fazer o que quisesse, sem respeitar, enfim, cada um com a sua. Se com a lei a gente já está difícil, né? A gente já não respeita muito a lei. Aliás, foi preciso até que o homem criasse uma lei aqui no Rio de Janeiro para a gente parar de jogar papel no chão, né? Nós já melhoramos, né? Porque antigamente era aquela coisa avulsa. Aí temos uma lei para poder educar as pessoas, né? Refletir, porque vai doer no bolso, a não jogar o papel no chão. E aí, lá no futuro, naturalmente, nós já vamos falar, meu Deus, como que eu poderia jogar papel no chão, né? Jogar alguma coisa no chão. Então, é assim que funciona a lei. Como nós pertencemos a uma categoria de espíritos imperfeitos ainda. Né? O nosso planeta é um planeta de posição evolutiva de provas e expiações. Estamos lá na segunda categoria. Kardec apresenta para a gente algumas categorias, né? O mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, e aí depois o mundo de regeneração, o mundo de delírio, enfim, nós estamos lá na segunda. Certa vez eu fui fazer uma atividade na pré-universidade lá da casa onde eu frequento, de uma rosa, e a gente foi falar sobre as leis, sobre as categorias dos mundos, e os jovens ficavam arrasados. Não souberam que nós estamos ainda na segunda etapa, né? Mas nós estamos na segunda etapa caminhando para a terceira. Então, o nosso planeta ele já vem, né, passando por essas transformações, e na verdade são transformações do espírito, né? O espírito que habita aqui a condição, ainda prevalece o mal, né? A questão em relação à matéria. A matéria ainda é mais importante do que a questão espiritual para nós que estamos aqui. Mas estamos aí caminhando, refletindo, né? Então, essa lei, lá, o que a gente vai estudar essas leis morais? A princípio, lá no livro dos Espíritos, ele reúne, Kardec reúne, né, um capítulo que fala sobre as leis morais. Mas nós vamos encontrar as leis morais em todas as obras da codificação. Tá? Tanto a gente vai achar no Espiritismo, a gente vai achar no livro dos Espíritos, no Evangelho do Espiritismo, no livro dos Médiuns, nossa, no livro dos Médiuns. Nós vamos estudar um caso aqui, eu trouxe uma história para vocês, onde a gente vai avaliar, né, onde cada obra a gente vai estudar, aprender mais sobre as leis morais. A Gênese também, porque normalmente nós temos a tendência, né, a gostar mais às vezes do Evangelho, do Espiritismo. Uns gostam mais do livro dos Espíritos, aqueles que estão desenvolvendo, trabalhando a mediunidade vão acabar estudando mais o livro dos Médiuns. Né? Normalmente a gente tem o Evangelho e o Espiritismo como aquele nosso livro de cabeceira, né? E a gente abre ali, tem realmente muitas informações interessantes. Mas é importante que a gente aprenda o gosto de estudar todas as obras, porque em todas elas muitas informações vão se cruzar e vão se complementar. Sempre com um aspecto um pouco diferente, né, voltado mais para o objetivo, mas as obras básicas a gente precisa estudar sem medo de ser feliz. Né? Às vezes as pessoas têm dificuldade com a Gênese, a Gênese, nossa, é muito difícil, é científico. E nós temos um capítulo só que fala de Deus. Ninguém precisa saber matemática para falar de Deus, né? Ninguém precisa saber astronomia para falar de Deus. Tem um capítulo que fala de astronomia. Mas Kardec, ele era um cientista, mas ele também não dominava tudo, né? Então, ali é uma noção geral, que a doutrina vem explicando, né, a questão dos fenômenos, porque a ideia da Gênese é falar dos milagres, explicar o que é o milagre, se realmente existe um milagre, como é que funciona o milagre, né? Quando Jesus enxergou de seus pescadores
joga a rede daquele lado. Mas, Senhor, não tem peixe ali, a gente já jogou, joga ali. Né? Jesus estava ali enxergando com os olhos do Espírito. Então, tudo tem uma explicação lógica, né, racional, e é aí que entra o fator científico, porque através desses fatos, né, do estudo ali da questão de como o fluido universal atua, é que a gente vai entender que determina como o pensamento atua, né, o pensamento positivo, o pensamento negativo, como é que a lei de atração e repulsão, como é que nós atraímos os espíritos que se juntam a nós por afinidade, né? E os nossos irmãos queridos obsessores, né, que nos ajudam a crescer, mais à frente serão nossos irmãos, né, fraternos, também são atraídos pela força do pensamento, pelas sintonias, né? Então, tudo tem uma explicação lógica que a doutrina espírita traz para nós. Mas a gente vai focar aqui no livro dos Espíritos, que são só 1018 perguntas, né, falando sobre tantos temas. Inicialmente tinha mais ou menos a metade, né, depois de uma outra edição Kardec fez tantas outras perguntas. E na pergunta, lá na pergunta 614, eu não decoro nada de novo, né, gente? Eu acho o máximo, eu estou pergunta 614 dos Espíritos, não decoro, né? Diz lá que a lei natural é a lei de Deus. Indica-lhe o que fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a questão do sofrimento, né, das nossas dores, quando nós nos afastamos desse parâmetro, desse guia, nós acabamos, né, sofrendo as consequências de uma má escolha. Mas como é que eu vou escolher se eu nem sei qual é o certo? Eu desconfio aí se tem alguma coisa que está certa, porque quando dá errado, a mãe chama a gente, né, dá um puxão de orelha, né, porque mãe tem um poder, né, de lei natural que é incrível, né, de falar tudo o que vai acontecer, né, impressionante. Então, na verdade, a lei natural, a gente vai ver onde é que ela vai estar gravada, né, será que todo mundo tem acesso à lei natural? Será que todo mundo entende, compreende? Será que todos nós compreendemos a lei natural? Então, a gente vai primeiro lá lembrar, né, o que é lei, lá no dicionário Aurélio, nosso amigo Aurélio. O dicionário, a gente tem lá um sentido de norma, né, de preceito, de princípio, de regra, que é imposto ou que é assimilado pela consciência. Muitas pessoas, né, não precisam, naturalmente, elas já conseguem observar que aquilo ali é correto e fazem correto. Porque o espírito é milenar, né? Então o espírito já tem uma disciplina e já entende. Quantas crianças nós vemos aí no YouTube, uns vídeos dando depoimentos para nós, né, dando aulas para nós, sobre como a gente deve se comportar, né, com os animais, com as pessoas, né? Então, os espíritos que já trazem essas informações das suas conquistas morais. Então, não precisa necessariamente, né, que os pais, naquela fase da infância, eduquem de uma forma mais impositiva, porque ele naturalmente já faz aquelas coisas. Muitas vezes até ensina, né? Tem que ensinar para a família, através do exemplo, aquela conduta. E a gente tem, em sentido geral, né, essa expressão de uma relação de caráter que é necessário, que estabelece lá eventos e fenômenos. Então, o que acontece, o que está regendo, os acontecimentos, tudo tem alguma lei que rege tudo que nos acontece. A gente tem a lei natural, né, que é a lei de Deus que a gente falou, que vai se dividir em leis físicas e morais. E não é só a questão, a gente vai falar das leis morais, mas a lei natural, a lei divina, ela está regendo também todo o universo. A formação da Terra, por exemplo, olha, nós voltamos para a Gênesis, eu sou meio fã da Gênesis, né? E você tem a formação do universo, né, que Kardec vem trazendo já a orientação que os espíritos deram sobre como é que a Terra se formou, o sistema solar, né, os outros planetas, os satélites, inclusive falando das teorias antigas, né, porque em uma teoria muito antiga, nós tínhamos uma abóbora celeste. Imagina uma laranja que você corta ao meio, tira o miolo da laranja e vira de cabeça para baixo. Então, uma cúpula, né? E as estrelas eram fixas. Então, Deus colocou lá no céu, né, naquela abóbora, e
E a chuva era o quê? A chuva era uma rachadura. Vazava. Engenharia de Deus com falhas. Né? Então, na verdade, isso são teorias que no passado eram extremamente afetadas. Né? E aí de você, se você dissesse que não era assim. Porque a visão do homem era muito pertinente, era muito voltada, né, para um determinado momento. Imagina, você está... Hoje a gente tem a internet, nós temos o avião, a gente pode se locomover, conhecer o mundo sem sair de casa. Liga a televisão, a gente faz o mundo sem sair de casa. E antigamente tinha isso, né? Muito antes da época de Kardec, quem morava lá no Japão nem sabia, como a gente aqui nem sabia como é que era lá. Então, o céu do Japão é diferente do céu do Brasil. Como é que eu vou saber se tem Cruzeiro do Sul lá se eu não for no Brasil? Depois, com as grandes viagens, as grandes descobertas, que a gente foi ter esse intercâmbio de informações. Então, a verdade para eles era uma coisa, a verdade para nós era outra. Né? A lei científica, que vai estabelecer lá toda a questão, né, em relação à gravidade, as leis que o próprio homem veio desenvolver para explicar, né? Mas que na verdade ela já existe. O homem redescobre ao encarnar aqui muitos desses espíritos missionários, né? Newton, Isaac Newton, o próprio Thomas Edison, né? Que foi massacrado, que demorou lá mais de 1000 tentativas para descobrir a lâmpada incandescente, e falaram para ele: poxa, você demorou, você também é muito lento, porque você demorou 1000 tentativas para acertar uma. Ele falou: eu aprendi 1000 formas de não fazer acender a lâmpada. Então, a tentativa do homem até encontra essa resistência, né? Mas ele vem já preparado, os espíritos vêm já preparados, um desenvolvimento mais intelectual mais avançado, para trazer esse progresso. De vez em quando, tem uma leva, né, de espíritos que vêm para ajudar tanto no progresso moral como no progresso intelectual. E a lei moral, é o que nós vamos estudar, né, que é esse conjunto de regras em relação à questão da conduta humana. Aquele sentimento que muitas vezes a gente faz errado e a consciência fala: alguma coisa aí, eu não deveria ter feito isso, né? Tem uma luzinha. Mas muitas vezes essa luzinha deixa, assim, ela está lá muito desligada, sem pilha. E é por isso que é importante a gente estudar, entender, antes de julgar, né? Muitas vezes a gente vê uma situação que acontece e a gente julga. Aquela mulher que jogou o filho no lixo, como é que pode? Acabou de ter um neném, por que não levou para a doação? Por que jogou o filho no lixo? Uma criança indefesa no lixo, está errado. Pelas leis humanas, né? Não só as leis que estão escritas, registradas, ela vai ser pagada pelo erro lá, porque ela está atentando com a vida de um rapaz. Pela nossa lei da fofoca da língua, ela vai ser, né? Elucidada, né? Como é que pode, né? Um ser, no momento nenhum a gente vai fazer uma prece pela criança, pela pessoa, se a gente nem conhece a realidade daquela pessoa. A gente não sabe o que levou a pessoa a fazer aquilo, né? A gente não sabe o que levou, a gente não sabe a realidade, como é que aquilo aconteceu, como é que é a vida da pessoa. Ela não justifica. Olha, alguns atos, né, eles não é uma questão de justificar, é uma questão de compreender. Eu não concordo com o que você fez, mas eu entendo o que te levou a fazer isso. É a princípio do perdão. Você me magoou profundamente. Você fez uma coisa horrível. Eu não concordo com você, mas eu entendo. É a carência que a gente tem, né, as frustrações, algumas coisas aí que ficam dentro da gente, nosso egoísmo, nosso orgulho, que fazem a gente tomar atitudes que às vezes, né? De repente até a cobrança, né? Porque na época que a Isis nasceu, teve uma criança com síndrome de Asper justamente que nasceu com ela. E foi jogar dentro da lata de lixo lá na rocinha. Mas de repente a sua mãe ela tinha a intenção de deixar com a adoção. Né? Ela ia ter a criança e deixar ela adoção. Nasceu um problema, então ela jogou na lata de lixo. A gente também a pessoa até pensa: eu vou cuidar, mas na hora se depara com a realidade, ela não aguenta. Pode. A gente não aguenta. Isso, assim, não é só o outro, isso também acontece com a gente.
a realidade, quando bate ali a realidade, chamou a gente para a luta, porque vir acompanhando, tutelando o espírito, um filho, é um compromisso lá do espiritual, do planejamento espiritual. Então, o espírito já sabe. Ninguém veio aqui passar provas que não esteja sabendo, que não esteja preparado. Nós nos preparamos para passar as dificuldades que nós estamos passando. As expiações, a gente reclama um bocado, né? Porque a expiação é o reparo na lei. Então, a gente faz meio que obrigado, né? Mas a prova nós escolhemos, né? Ou fomos orientados pelos nossos mentores a passar por aquilo agora. É diferente dos tormentos voluntários. São aquelas dores que nós escolhemos. Os espíritos explicam que a maioria dos nossos problemas são problemas que nós criamos agora. Existem as causas anteriores das aflições, que é justamente esse reparo, com a lei divina, nós estamos repondo o que nós tiramos. E existe aquele que eu estacionei num lugar proibido, vou ser rebocada, chego lá, cadê meu carro? Esse mundo é isso, esse mundo é aquilo, por que eu vim aqui? Eu vim tomar um café aqui numa crista, nunca mais eu vou lá crista tomar café. Nunca mais, porque a culpa, se ninguém tivesse me chamado, se a Luísa não tivesse me chamado, eu não teria estacionado, não teria... E a gente vai inventando desculpa. Então, na verdade, é simplesmente a consequência do que nós escolhemos. E isso é a maioria, né, gente, de sofrimento. A gente pode analisar tudo que a gente passou, como o Santo Agostinho falava, chega no final do dia, mas faz sentado, né, gente? A gente fazia deitado, a gente dorme antes de fazer análise, né? Eu sou assim. Fazer a prece, acordar sentada, porque senão já começa a fazer a prece e dormiu antes da prece. Então, fazer a análise de tudo que aconteceu no nosso dia. Vamos experimentar um dia assim, a gente fazer. E a gente começa a ver tudo que a gente passou, aquilo que não tem explicação, aconteceu. Não tem nada para aquilo acontecer. Causas anteriores das aflições. E aquilo que realmente aconteceu porque eu fui imprudente, porque eu fui desorganizado. Né? Cheguei atrasada aqui, porque eu perdi a ordem, né? Desliguei o despertador, né? Eu tenho uma gatinha que me acorda, ela não acordou. Eu não posso botar a culpa nela, porque ela não tem compromisso, né? Ela é muito inteligente, ela não tem livre-arbítrio. Então, a gente vai tendo as consequências daquilo que a gente faz. A maioria é assim, né? Aquilo que a gente não tem explicação são as causas anteriores, porque tem lá realmente um planejamento. Então, a lei humana, ela vai ter sempre essa necessidade, né, da regra, a questão da ordem pública, né, o congresso lá dos nossos deputados, dos nossos senadores, que vão fazendo as leis, vão aprimorando as leis. Existe uma lei na China, milenária, de muitos séculos atrás, em que se eu matasse o pai de um rapaz, de alguém da família, aquele rapaz era treinado para matar o meu pai ou alguém da minha família. Ele tinha o direito de vingança, por lei. Ele era educado. Às vezes a criança era pequena, né? Era educada para matar. Ele tinha o direito de fazer olho por olho, dente por dente. Isso é uma lei. E hoje, né, não cabe mais, mas a gente ainda vai encontrar algumas regiões do nosso planeta, algumas civilizações que ainda, né, força-se a mão, que ainda aplica-se leis que são permitidas, como a mulher, em alguns séculos atrás, não tinha alma, nós ganhamos alma há pouco tempo. Podemos votar, a gente não podia, né? Era uma lei. Olha como nós evoluímos, né? Gente, a gente tem a sensação de que o mundo é uma porcaria, né? Que o mundo está horrível, que a gente está perdido, e a gente começa a estudar as leis, né? E a gente começa a ver lá desde o rei da Babilônia que ele já tem uma figura em que ele tem lá 200 e tantas leis, pegando essas leis de um rei Sol, que era o rei deles. Então a inspiração das leis, dessas regras, mesmo que humanas, sempre vão vir, né, baseadas no progresso, baseadas na lei divina. Moisés, né, também recebeu lá, por inspiração divina, o quê? Os 10 mandamentos. Mas depois, ele criou mais 600 leis. 613.
viveu naquela época, eu sou judia, para reger aquela comunidade, lei mosaica. Aí quando Jesus veio e falou assim, vem instruir a lei, né? Vem instruir qual lei? Essa lei mosaica, né? Que foi necessária, viu, gente? Eu defendo muito Moisés, porque eu acho que Moisés foi guerreiro, foi um cara assim, realmente um espírito, né? Desbravador, ele precisava aplicar certas leis que com certeza foram também aprimoradas, mas que não podiam ser prioridade. Então, o que a gente percebe, né? A instabilidade das leis humanas. E lá na questão 795 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e as leis fizeram para si. A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, tanto menos estáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, a nossa lei humana, ela já começa a se aproximar hoje, atualmente, da lei natural. Né? Mas a gente não fala assim, mas essa lei tem que mudar. Tem que baixar lá a menoridade, né? A pena para a menoridade, o menino de 16 anos que diz que é menor de idade pode fazer o que quer, né? Será que isso, aí vamos analisar, será que essa lei, ela está indo de encontro à lei natural, né? A lei divina, de amar e cuidar, não descartar, né? Porque a gente tem a tendência a descartar aquilo que nos incomoda. Esse mundo está muito feio, vamos descartar aqueles que matam, aqueles que estupram, aqueles que roubam, e aí o que sobrar ficou, né? Porque a gente não é muita gente não. Inclusive a gente, né? Porque nós também temos lá as nossas condições, as nossas condutas, né? Que também estão lá no nosso íntimo, verdadeiro, aquele espelho, aquele que se revela quando a gente aperta o calo, porque aqui tudo é lindo, né? Estamos aqui falando, estudando, naquela espiritualização maravilhosa. Quando a gente sai, né, e vai para a vida, aí é que realmente a gente se revela, né, quem realmente nós somos. Bom, então essa lei, ela vai ser estável sempre, ela tem a característica de ser mutável. A lei está mudando o tempo inteiro, né? Cada vez mais sendo justa e não justiceira. Eu sempre gosto de falar de pensar que o justo é quem esclarece. Olha, está errado isso aqui, não está legal, vamos analisar. Como é que isso funciona? O que a gente pode fazer para mudar? Ele é realista, ele tem noção do que está ruim e vai fazer com que, vai trabalhar para que aquilo possa ser modificado e vai divulgar, vai compartilhar no sentido de esclarecer. O justiceiro não. O justiceiro, ele escandaliza. Por que fulano roubou? Por que isso aqui é corrupto? Né? A gente está nessa emoção dos hormônios da cidadania da pele agora, e a gente gosta de botar foto, fazer piada, né? Pegar lá o líder político e fazer piada e mostrar. A gente não pesquisa, a gente compartilha, mas a gente não pesquisa. A gente ouviu falar, né? A gente não analisa as coisas boas. E nós já estamos numa condição em que as nossas leis humanas, mesmo que ainda não cumpramos todas, estão mais próximas das leis naturais, não é possível que em algum momento não exista coisas boas, só exista coisas ruins. Não é possível. Por quê? Porque existe a lei do progresso que diz que o progresso é inevitável. Nós podemos caminhar a passo de formiga, mas nós progredimos. Aquele criminoso que teve uma mãe que o amou, né? Ele ama o seu filho, às vezes ele tem um filho, ama o seu filho, mas mata o filho dos outros, mata o pai dos outros. Bom, aí morre cedo, desencarna cedo. Mas progrediu o que essa criatura, gente? Primeiro, ele conheceu o amor. Mesmo que ele vivencie o amor de forma errada ainda, mas ele teve contato com o amor. Ele permitiu, ele aceitou lá no planejamento vir com aquela mãe para aprender, começar a aprender a amar. Ele ama o seu filho de uma forma egoísta, porque ele não respeita e não ama o pai, que também ama o seu filho, que ele tirou a vida de trás, pegou na loja. Mas ele progrediu alguma coisa, porque ele já começou a abrir a mente
trazendo uma outra existência, ele repara o que ele fez, né? Ele vai ter consciência, vai se arrepender, vai reparar e vai aprender a amar, como nós estamos aqui aprendendo a amar ainda. Né? Nosso amor ainda é muito cheio de condições, né? Eu dedico a minha vida toda para você, né? E aí você não me conhece, né? É o nosso amor, né? Meu filho, eu invisto para o melhor colégio, eu me sacrifico trabalhando até tarde. É o nosso amor cheio de condições, né? Então essa lei é mutável, ela está sempre sendo adaptada, melhorada, já vai de acordo com a evolução moral, porque à medida que a nossa sociedade, lembra que eu falei do caso da China, né? Muitas leis já melhoraram, como a nossa lei também já melhorou muito, né? Então, de acordo com a nossa condição evolutiva. E vai variar de acordo com as regiões, né? Então, cada região do nosso planeta ainda tem ali leis que, por exemplo, no Canadá, que é considerado um país muito avançado, né? Eu tenho um irmão que está morando lá, que não quer ficar mais para mim. Que as leis são extremamente rigorosas, não pense que lá não tem lei, não. Lá, se você estacionar o carro na rua, R$200 de multa. R$200 de multa é uma multa astrosa. Você não pode fazer nenhuma bandalha de carro, você não pode fazer um monte de coisa. Tem uma série de regras. Aí a gente acha que as pessoas estão tudo educadas, não jogam a pé no chão, porque eles já passaram por essas leis, já estão disponíveis há muito tempo atrás. Gente, nosso país também é recente, é novinho, doitinho ainda nosso país, né? Apesar de que nós, espíritos, não somos, já viemos também dessas civilizações, né? E estamos aí nos adaptando, tentando melhorar o nosso país. Mas o Canadá, os canadenses, eles só vivem bem porque eles seguem a lei. Então, o que adianta o Brasil ter uma lei maravilhosa, tudo lindo, maravilhoso, se nós não queremos seguir a lei? Não quer seguir, a gente burla tudo, é o jeitinho, né? Então, o nosso país só vai evoluir efetivamente se nós também mudarmos a nossa conduta. Não adianta o presidente fazer milagre, porque milagre não existe. Não adianta o governador, o prefeito, nós é que temos que trabalhar se o nosso país mudar, né? Então, a lei divina, ela vai ser imutável. Deus não faz rachadura na abóbada celeste para cair a chuva. É perfeito, Deus é soberanamente justo, bom, perfeito. Não há erro na lei divina, né? Ela não muda, e ela rege todo o universo. Outros mundos, menos evoluídos, mais evoluídos, essas leis regem, só que de acordo com a evolução do planeta, por exemplo, um planeta de mundo feliz, ou mundo regenerado, a gente já não vai ter essa necessidade da lei atuar, por exemplo, a lei de destruição, atuando de uma forma tão necessária como aqui no nosso planeta, né? Então ela vai existir, mas ela não vai atuar. Tanto os flagelos, né? A revolução do nosso os tsunamis, essas questões todas que são próprias da Terra, que são naturais, não é castigo de Deus, nem é o homem que faz. O homem não tem esse poder de fazer uma situação de tsunami. Ele pode piorar a situação de acordo com a forma de tratar a natureza, mas ele não é ele que faz o tsunami acontecer, né? É o de gelo, não sei o que e tal, mas não é. São as revoluções do globo, que a gente estuda lá na Gênesis. São naturais, são as placas, né, que tem lá do solo. O planeta já passou por muita coisa, muito barulho, né? E ainda passa porque é uma necessidade, faz parte para renovar o planeta. Bom, tá tranquilo até agora, gente? Lei moral, né? Aí a gente vai falar lá na lei moral, o Kardec pergunta se Deus facultou, permitiu que todos nós conhecêssemos as leis, né? E eles dizem que todos podem conhecê-la, mas nem todas as compreendem. Os homens de bem e os que se decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Então esse é o convite da doutrina espírita, né? É a gente conhecer as leis. Mas olha, eu não vou pegar o livro dos Espíritos, vou sentar hoje, vou estudar as leis todinhas, né? Porque nem dá tempo da gente falar aqui, a gente vai falar de uma forma muito geral, se eu trabalho de casa é para vocês estudarem depois. Mas é no nosso dia a dia, né? Normalmente, a gente tem duas opções e a gente pode fazer as duas ao mesmo tempo. Vamos estudar, a Casa Espírita oferece, né? Cursos para a gente estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, onde a gente vai encontrar as leis morais. E também
aconteceu algo, eu li algo no jornal, aconteceu uma coisa na minha família, aconteceu uma coisa no meu trabalho, aí a gente vai pegar esse fato e vai analisar. Então, peraí, vamos lá pegar o livro dos Espíritos, né? Eu peguei o livro dos Espíritos, gente, mas não trouxe a fala era para pegar o livro dos Espíritos. E aí, eu vou lá e vou estudar. Peraí, como é que é isso aqui? O que a lei moral diz de conduta em relação ao que a gente está falando? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec fala assim, mas será que eu posso repreender aquele, divulgar o mal que o outro está fazendo? Estou sabendo que o outro está ali roubando a verba de não sei quem, está fazendo uma coisa errada no meu trabalho. Eu posso ir lá denunciar ele? Os Espíritos respondem. Se aquele mal que ele está fazendo prejudica somente a ele, não há utilidade nenhuma em divulgar. Se prejudica um grupo, podemos divulgar, mas sem a intenção de fofoca, de apontar bem, mas sim como cuidado para que aquilo ali não se repita, para que as pessoas não sejam prejudicadas. Só que a gente chega ao nível de a gente corta a língua, né, gente? A gente adora falar, né? Ai, fulaninho, né? Conta aquela fofoquinha, a gente gosta. Então a gente ainda tem esse sentimento de crucificar o outro, não de realmente resolver o problema. Então, esse é um exercício da lei moral que a gente pode fazer. Aconteceu um problema no meu trabalho, uma situação com um colega, eu estou vendo que ele está fazendo uma coisa errada. Se eu tiver acesso a ele, a gente conversa. Mas eu não tenho acesso àquela pessoa, né? E eu posso, de repente, de alguma forma, levar esse assunto, esse tema, a chefia, alguma coisa, para que eu possa resolver, para que não prejudique as outras pessoas, eu vou fazer com generosidade. É isso que os Espíritos falam. Fazer com generosidade. Não é o meu orgulho de estar falando, vou ferrar fulano, né? Fulano merece, porque é, né, pessoa desonesta, tem que pagar, né? Nosso instinto vingativo. Então, isso aí é inútil. Para isso, né, a gente tem a própria justiça divina que vai, não, a justiça divina ela educa, né, ela não pune. Então, não são quem somos nós para punir os outros. Essa é a grande questão. Né? Então, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desses princípios, pois em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o mal. E o que é o mal? Já até falei isso em outra palestra aqui. O que é o mal, gente? Ausência do bem. Ausência do bem, né? Então, se o nosso mundo está ruimzinho, está mal, né? O que está faltando? O bem. Quem tem que fazer esse bem? Deus. Todo mundo. Não é o diretor da escola do meu filho, não é o vizinho que está jogando musical que está incomodando, não é a presidenta da república. O mal existe em tudo. Então, é a ausência do bem. Está faltando trabalhadores do bem. É isso que está faltando. Né? Somos nós. Então, ao invés de propagar coisas ruins, temos que aprender a propagar coisas boas. Porque a gente liga a televisão só tem notícia ruim. A gente fica deprimido. Porque o programa que passa a notícia boa é 6 horas da manhã, né? Ninguém acorda para ver, né? Então, quando a gente começa a ver aqueles programas educativos que a gente vê notícias maravilhosas, projetos maravilhosos, faz, né? Crianças, depoimentos das pessoas, como muda a vida certos projetos sociais. Aí a gente fala, nossa, isso existe. Aí é uma exceção, ganha até prêmio porque devolveu o dinheiro que achou no lixo. Né? Então é justamente essa ausência que precisa ser revertida. Está ruim, trabalha. Né? Essa semana, uma conversa com uma companheira, ela estava me falando que ela foi assaltada, roubada o cordão dela que ela tinha desde 15 anos de idade. Aí está fazendo um caso lá em Niterói, então o negócio está meio bravo, né? Meninos, crianças de 10 anos assaltando-se junto, né? E ela se sentiu extremamente violentada, o que a gente entende perfeitamente. E ela ficou com uma raiva, um ódio. Primeiro, porque foi um cordão da minha infância. Segundo, cadê a mãe dessas crianças? Que deixa essas crianças soltas, né? Estão aí todos de Bolsa Família, aí começou. Aí eu tentando falar, né? Gente, às vezes nem tem mãe. Você não está na vida da criança para saber. A mãe manda soltar, mas às vezes sim, às vezes não. Às vezes é criado pela rua. A gente não conhece a realidade das pessoas, não está dentro da casa das pessoas, não está dentro da vida das pessoas. Saber está errado? Está errado. Então, o que a gente pode fazer
Vamos ver as leis morais, né? Conduta, o que nossa consciência realmente, sincera, honestamente, com o nosso modelo de Jesus, o que Jesus faria no nosso lugar? E Jesus, ele fazia assim, ó, ele não era mágico não, ele passava a mão, ficava aquela coisa, aquela vibração, curava, não. Era a autoridade moral de Jesus que fazia isso. Deus não fez Jesus prontinho, bonitinho, perfeito, mágico. Né? Jesus conquistou, começou como nós, os também, ignorantes, imperfeitos, até ficar espírito puro. Então, ele tem autoridade moral. Então, olha, fazer a prece, né, para que a gente possa não tirar essa raiva que a gente tem em relação àquela criatura, que é um espírito. E para que a gente possa também se equilibrar, né? Fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Você pode ir lá denunciar na delegacia, até para que haja policiamento também, né? Faz parte da nossa cultura, não. Mas a gente também, por que você não vai lá então trabalhar junto a um grupo social que trabalha com crianças? Porque pelo menos naquele grupo você pode evitar que essas crianças se tornem, né, essas crianças violentas. Às vezes eles não têm nada a perder, são menor de idade, né, já tem aquele discurso pronto. Então, por que nós não fazemos? Vamos lá então resolver. É muito fácil a gente tentar, né, criar um mundo de leis lindas, morais, maravilhosas, todo mundo ser bom, quando efetivamente nós não construímos, nós não fazemos. Então, a lei moral, ela está na consciência de todo mundo. Não há como fugir do trabalho, gente. Sinto muito, mas não tem jeito. Todos nós vamos ter que trabalhar com essa lei moral. Ela está gravada na nossa consciência, né? Então, onde é que está escrita essa lei? Na nossa consciência. Em alguns despertam mais, outros não. Mas vai despertar muito mais se a gente busca o entendimento dela, né? Eu quero entender por que no país que está dizendo lá na lei de igualdade que o homem como a mulher são iguais, têm direitos iguais, né? Por que a mulher tem que sofrer tanto, às vezes fisicamente, para ter um filho e tal, e o homem não? Né? Por que a mulher, às vezes, o homem, Jesus é um homem, né? É a figura de Deus, que é a glória e a referência de um homem. Por que todo homem da nossa sociedade ele tem ainda essa força muito grande, tem a chance de tantas coisas que as mulheres não? Cadê a justiça, né? E aí a gente vê, eu sempre perguntava, por que Jesus veio mulher, né? Porque se o Espírito tem sexo, né? Se Jesus já é para ele mulher, ele nunca seria respeitado, já não foi como Messias. Se viesse como mulher, que ninguém ia dar bola para ele mesmo, né? Então, tudo tem porquê, gente, porque os direitos são iguais, mas as funções são diferentes. Isso o livro dos Espíritos, na lei de igualdade, vai explicar para nós. A função é diferente. A mulher tem um organismo próprio para desenvolver algumas atividades, o homem outras atividades. Mas não fiquem com ciúme, porque nós também teremos a oportunidade de vir nas duas posições, né? De aprender a desenvolver as duas qualidades, duas habilidades. Tá? Bom, e o homem, se o homem traz essa lei na consciência, por que então Jesus teve que vir, ou Moisés teve que trazer os 10 mandamentos? Se nós fomos criados com essa lei gravada, você está de fábrica assim, tá, gente? Eu não sei como é que faz não, porque eu ainda não fala da lei. Como é que faz, como é que Deus, né, a criação do Espírito em si, mas se nós já saímos de fábrica com essa lei gravada, por que a gente tem que estar sempre vindo alguém para relembrar? Por que veio Moisés, por que veio Jesus para relembrar? Porque quando nós estamos aqui trabalhando, né, a gente esquece, a gente despreza, né? Então a gente sabe que não pode estacionar ali, mas é rapidinho, a gente esquece, né? A gente burla, a gente reclama, né, do ciclista. Às vezes o ciclista não tem espaço para andar, o carro, mas a gente não conhece a lei de trânsito. A gente sabe que o ciclista ele tem que andar no sentido do trânsito, ele pode andar na contramão. Vocês sabiam disso? Não pode andar na contramão. Ele ocupa, ali ele está sendo um veículo. Não pode andar na calçada pedalando. Se você quiser andar na calçada, você tem que descer e empurrar a bicicleta. Se o ciclista não sabe dessa lei, se o motorista, né, do veículo, do carro, também não sabe como lidar com essa lei, como é que a gente vai fazer as coisas? É preciso pesquisar, né? O motociclista, ele só pode passar entre os carros se os carros estiverem parados. Se o carro estiver andando, ele tem que ocupar a vaga de um carro. Quem é que sabe? A gente não sabe.
É preciso estudar, é preciso aprofundar para que a gente faça as coisas corretamente e as coisas fluam, né? Para que a gente viva de uma forma, de uma qualidade melhor. Então, o Espiritismo estuda essas leis morais, lá no livro terceiro, nas questões 614 a 890, e a gente vai então falar agora das leis, né? As leis basicamente. Então, a gente tem a lei de adoração, que vai mostrar esse sentimento que a gente tem em relação a Deus, através da prece, né? Que a prece nos conecta a Deus, nos tranquiliza. A gente vai, inclusive, aprender que muitas preces que nós fazemos de forma automática, né, um dia serão naturais. Porque quando nós rezamos o Pai Nosso, né, ou a Ave Maria, nós sabemos a força que essa prece tem. Mas poucas vezes nós prestamos atenção no que realmente ela quer dizer para nós. Pronto, vai ficar nosso. Pronto, vamos liberar já. Valeu, Deus todo, né? Então, é uma questão de cultura também que nós temos, né? De aprender a fazer a prece de uma forma mais... A não ser quando a gente acha que vai ser assaltado, que está acontecendo alguma coisa, alguém ficou doente, a gente reza com uma profundidade, né? Que vem aquela coisa... Ai, nossa, como eu me prece, né? Porque aí apertou ali, a gente faz. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo a sair dessas formalidades rituais, né? Porque Jesus, quando ensinou o Pai Nosso para nós, era uma conversa com Deus, que Ele deixou como exemplo para que a gente seguisse. E não simplesmente uma oração que a gente pega ali, vai daí, reza 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria, não. Aquilo é uma conversa que a gente tem que ter, né? E eu faço até um exercício, como vocês têm o hábito de fazer, rezar o Pai Nosso aqui, na hora da prece, de fazer sem falar. Porque falando a gente grava mais, a gente consegue raciocinar mais, né? Eu fico fazendo o exercício de não falar para poder forçar essa fala dentro do meu pensamento. Porque o pensamento voa, né? A gente está aqui fazendo a prece e o pensamento está às vezes em outro lugar. Então, é um exercício que a gente tem que fazer. Então, essa lei de adoração, de saber que temos um ser acima de nós, perfeito, que não castiga, né? Que não dá sorte. E fulano é sortudo, não existe sorte e azar para a lei divina, né? Ninguém tem privilégio. Pô, você é sortudo, né? Eu lá na casa espírita já estou proibido de participar de bingo, de sorteio que eu ganho tudo, né? Eu estou proibida de ganhar. Já ganhei um carro, né? Não ganhei nada, gente, empréstimo. Ganhei um carro no sorteio. É empréstimo. Você tem que prestar conta disso, né? Então, a gente, na verdade, tudo existe ali no porquê. Né? Ninguém ganha nada, né? Deus me deu, mas Ele te emprestou ali uma finalidade. Se você utilizar somente para você, né? Em algum momento aquilo ali pode ser retirado. Aquele bem-estar, aquela condição que está sendo oferecida. Nossa lei de adoração é a elevação do pensamento a Deus, aproximando a alma, né, de Deus. Então, é muito importante a prece, né? A gente vai fazer isso no juízo do Evangelho no lar, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, aconteceu alguma coisa, a gente agradece, né? Normalmente as pessoas têm muita dificuldade de fazer prece em público. No seu cantinho lá na sua cama, lá está fazendo lá sua prece, então conversa com Deus de uma boa, né? Aí um voluntário para a prece. O que você vai de prece? Por quê, gente? A gente tem medo do que o outro vai pensar. Minha prece é feia, eu não sei falar, eu gaguejo, entendeu? A gente fica com medo de ser avaliado. Né? Isso acontece com as crianças também, né? Eu sempre adorava, sou preceira mesmo, gosto de chamar, mas me escolhe. Eu gosto de falar. E lá na pré-mocidade, onde eu trabalho, os jovens têm muita dificuldade, não gostam de fazer prece, tem vergonha, já tem vergonha, né? Então a gente criou o método da prece coletiva. Cada um faz um pedaço da prece. Quando eles não percebem, mas eles fazem uma prece cada um. Quando eles mesmo estão agradecendo por estar ali, pedindo para estar de novo, né? Agradecendo a oportunidade de estar estudando a doutrina espírita nessa encarnação. Quando eles não percebem, então tudo é uma questão de condição nossa, de vergonha, de preocupar demais com o que está pensando da gente. Quando eles não percebem, mas no final eles fazem lá a prece. Uma boa. Mas o fato de poder dividir essa responsabilidade com o outro, alivia a nossa barra, né? Lei do trabalho,
que é uma necessidade, né? Nós precisamos trabalhar. O nosso trabalho, qualquer atividade útil é trabalho. O trabalho não é só aquele que remunera, né? Não é só aquele que a gente que dá o nosso sustento, que vai pagar as nossas contas, né? Porque é aquele que nós vamos progredir, que nós vamos aprender a desenvolver a nossa inteligência. Eu vou aprender, vou estudar, eu vou levar benefício. Todo mundo, não é só o bombeiro, enfermeiro, médico que leva benefício, não. A dona de casa, ela tem um papel fundamental dentro da gestão da casa. Se ela não organiza aquilo de uma forma, né, como ela sempre faz, né, de promover a limpeza, a organização, a comida, o alimento, para que aqueles da família possam chegar e encontrar uma organização ali que faça um refalimento, que prepare para o dia. Se não tiver, complica. Então ela tem um papel fundamental, né, de fazer aquela comidinha gostosa, de inventar, às vezes fazer um milagre com fazer aquele arroz virar, né, uma comida maravilhosa, aquele arroz do dia anterior. Então, todo o trabalho, ele tem a sua utilidade. A gente aprende a trabalhar com amor, né? Eu, quando eu vou atender, às vezes, um cliente muito difícil, eu já faço de casa assim, trabalhar com amor, trabalhar com amor. E se eu faço o que eu amo, eu preciso, naquele momento, ter paciência com a pessoa, entender que ela tem problemas também, que às vezes ela traz e desconta na gente, desconta, né, naquilo que ela está solicitando. Então, é trabalhar com amor, porque eu não estou lidando só com o cliente que vai me pagar, eu estou lidando com o ser humano. Né? Então, a gente acaba usando um pouco de psicologia no nosso trabalho, aquele que está atendendo no balcão. Eu quero um trabalho público que me dê uma aposentadoria, eu vou fazer concurso, mas eu vou fazer um concurso um negócio que não tem nada a ver comigo, mas pelo menos a minha aposentadoria está lá. Tudo bem, nós temos livre-arbítrio, né? Lei de liberdade. Mas se naquele trabalho, mesmo que eu não goste, eu atender bem as pessoas, eu aprender que naquele meio, descobrir, né, que naquele meio eu posso trabalhar de uma forma diferente, dar o meu melhor, mesmo que aquilo não seja a minha profissão que eu sonhei, eu já vou estar trabalhando dentro da lei de trabalho, porque eu estou ali trabalhando com amor. Né? Então, está difícil, às vezes o dia do trabalho está difícil, a gente sai, por isso que a gente tem a possibilidade, a oportunidade de vir com a prova da material, né, da restrição material. Porque se eu ganho na loteria hoje, gente, sinceramente, estava aqui não. Estava dormindo, estava só viajando, né, comendo. Se com restrição a gente já come, né? Então a gente, com certeza, a gente vai relaxar, né? Os espíritos sabem onde é que nós podemos. Sabe, a gente tem que correr atrás de pagar aquela conta no final do mês, né? De poder oferecer uma vida de qualidade para os filhos, faz com que a gente acorde todo dia, não, vou trabalhar, vou correr atrás, vou estudar para melhorar um emprego, né? Então, se a gente não tem essa necessidade, a prova da riqueza, ela começa ali a ter, dar oportunidade também de aprendizado para nós, mas a gente pode cair, sucumbir, né, com mais facilidade. Então, a gente trabalha uma necessidade e a consciência que nos falta algo que deve confundir. A gente não deve confundir trabalho com emprego. Alguns trabalham e não têm emprego, outros têm emprego e não trabalham. Né? Eu sempre lembro esse exemplo que minha mãe contava no Centro Espírita Leão Denis, lá em Brasileira, onde a gente frequentava, tinha um grupo de assistência social que eles trabalhavam auxiliando, como aqui, cesta básica, né, tratamento médico e tal. As pessoas frequentavam também a casa espírita. Tinha uma senhorinha que foi lavadeira a vida inteira. E ela ficou com artrose, não tinha mais como lavar. Ela morava sozinha, então ela tinha um auxílio, mas ela gostava do trabalho, porque ela lavava com amor, deixava a roupa branquinha, cheirosa. Cada mancha é um desafio, né? Vou tirar essa mancha, vou cuidar dessa roupa, né? Até sossegava enquanto não resolvia aquilo. E entregava aquela roupa perfumada, passadinha. Só que ela não podia mais fazer. O que ela fazia? Ela recebia o auxílio, né, de aposentadoria, recebia, mas ela vendia mudas. Então ela pedia de porta em porta uma latinha de leite em mudas. E vendia a preço simbólico, real. Mas aquela muda também é cheia de amor, porque ela não conseguia parar de trabalhar. Porque o trabalho dela não era um emprego, era um trabalho. Né? Então ela não conseguia. Esse é o maior exemplo. As pessoas falam, não acho emprego. É difícil às vezes arrumar emprego.
né, dependendo da nossa condição, do nosso currículo, da nossa escolaridade, mais trabalho, né? Nós, às vezes, exigimos demais e, às vezes, aquele trabalho mais simples que a gente vai ganhar menos, ele é uma base para um futuro melhor. Crescer na empresa, aprender o que a gente vai aprender, ele vai ajudar muito a gente em outro emprego melhor, né? Então, a gente tem que entender que a lei do trabalho é uma necessidade. Todos nós temos necessidade de trabalhar. Aquele que não chega a uma idade que não pode mais trabalhar, a sociedade precisa suprir para que ele possa descansar fisicamente. Não há condição de trabalhar se não tem condições físicas, né? Então, a sociedade, nesse ponto, Kardec perguntou aos seus espíritos. Então, a sociedade, então, supre. Lei de reprodução, ligada à reencarnação, né, que é uma lei também, todos nós submetidos. E aí a gente vai de relacionamentos, casamento, que a gente acha que é uma instituição humana, casa o homem por interesse, né, que aproxima no sentido sensual, a poligamia, né, que não tem o intuito de formular o sheik, né, que a esposa nova vai ficando velha vai mandando matar e vai chamando outras novas, né? Então, é uma ligação é uma ligação extremamente sensual, não tem nada, interesse, não tem uma ligação. Então, o casamento, quando alguém diz que vai casar, eu acho o máximo. Casa mesmo, gente, casa, prova boa é essa do casamento, né? Casamento é uma prova. Nós viemos aqui para aprender, para conviver, né? Então, a lei de reprodução, a questão que vai abordar, essa lei aborda a questão do aborto, da questão da pílula, né? Que Kardec não tinha pílula em si, mas tinha esses métodos contraceptivos, né? Essa questão de você evitar, né, a gravidez, enfim. Temos que os espíritos têm que reencarnar, né? Então faz parte. Você imagina se não tivesse casamento, se não tivesse compromisso nenhum. As pessoas não querem ter mais filhos, né? E ninguém reencarna mesmo. Aí depois vem gêmeos, trigêmeos, sabe por quê, né? Porque tem que acolher esses espíritos todos. Então, essa união permanente entre as almas, né? Esse compromisso que a gente tem espiritual. Lei de conservação, vou ter essa coisa saudável, né? Porque a gente sabe que a gente precisa conservar o nosso corpo, que é a matéria que nos abriga o espírito. E aí você tem a questão toda a lei de conservação de defesa, né? A gente tem aquele instinto de conservação, o homem de querer conservar a vida, né? De querer se cuidar, então a questão da saúde, que é muito importante, porque nós diminuímos o tempo que nós temos também de aprendizado, dificultamos a saúde, né? Ela dificulta muito o desenvolvimento das nossas tarefas aqui terrenas. Então, cuidar da saúde, né, é importante. Eu estou passando por esse processo de remodelação, né? E é difícil, porque nós somos muito displicentes mesmo. Até que vem lá um problema e você tem que realmente correr atrás de boa alimentação, né, de cuidar da higiene, enfim. A lei de destruição, né, que é necessária para que a gente se mobilize moralmente, haja o desenvolvimento intelectual também. Quando há uma grande catástrofe, o que acontece? As pessoas se mobilizam. Vamos doar, poxa, a pessoa encarnou, tantas pessoas, a família, o filho perdeu. A gente se mobiliza, né? A lei, ela funciona não castigando, é uma necessidade do espírito encarnar daquela forma, né? Mas ainda assim Deus aproveita para que nós também nos sintamos mobilizados. As grandes transformações que o nosso planeta passou desde que foi formado, né, para que a gente pudesse hoje estar mudando, porque o planeta não começou assim, bonitinho, a gente respirar. Tinha gases, era quente, no início não dava nem para a ameba funcionar, viver aqui. Imagina o ser humano tem que viver muito depois no planeta, né? Então a gente tem, essas transformações são necessárias, os tsunamis, essas grandes revoluções que a gente tem, os terremotos, né? Elas fazem parte da lei de destruição para que haja uma renovação. A gente existe a gente estuda também na Gênesis a emigração e migração para o espírito. É porque às vezes um grupo grande de espíritos sai para outro entrar, revezamento. O negócio aqui, a gente entra no revezamento, né? Então há uma lógica dentro da lei que a gente precisa aprender. Por isso é importante
importante o estudo das obras, né? Porque nas obras básicas a gente encontra tudo isso. E o estudo da ciência, o uso da ciência, as grandes epidemias, a gente teve agora a epidemia do ebola, aí você encontra um remédio que cura, que vai erradicar, mas aquele ebola, ele não mostra só a questão física, né? Ele vai mostrar também a questão da miséria. Volta os nossos olhos para a miséria que tem lá, que é inconcebível. A gente está com um país gastando dinheiro com guerra e o mundo está passando fome. Mas não é só os Estados Unidos que é rico que tem que fazer alguma coisa, não. Nós também, todos nós temos que nos mobilizar para ajudar esses países, né? Então, essas epidemias também, elas têm essa função de mobilizar a gente. E fazer com que o homem crie novas vacinas, né? Que vai entrar tudo. A lei de sociedade, todos nós somos responsáveis pelos outros também. A gente pode se isolar, às vezes, eu prefiro conviver com o cachorro que conviver com gente. Porque o cachorro não fala, né, gente? Porque se o cachorro falasse, discutisse com a gente ia botar o cachorro para correr também, né? O cachorro fica só mandando um rabinho. Se o cachorro começar a dialogar com a gente não vai querer saber do cachorro. Porque é isso que as pessoas fazem conosco. Cutucam a gente, né? E a gente não quer ouvir. Né? Então a sociedade, aquele que se isola, eu não vou pecar não, vou me isolar das pessoas, vou ficar na minha aqui, eu não me envolvo, né? Então é egoísmo. Então fomos feitos para conviver com as pessoas, não tem jeito. Agora a gente precisa aprender a respeitar o limite, né? Como a gente quer ser respeitado? A lei do progresso, que é uma verdade, quer dizer, a gente não, é inexorável, a gente não tem que discutir o progresso, é inevitável, ninguém retroage. O que a gente já conquistou, está conquistado, todos os estudos progridem. O mundo progride. Então toda vez que o mundo eu escuto uma notícia muito ruim, as pessoas estão muito pessimistas, eu repito, progresso é inevitável. Não adianta, a gente vai demorar, a gente está travando o progresso, mas o progresso vai vir, não tem jeito. Então todos nós, desde o criminoso, aquele que esquartejou uma criança, ele vai progredir, até nós que já estamos numa condição de falar, Deus me livre, nunca que eu vou fazer isso com alguém. Né? Então todos nós vamos progredir. Tá? E a gente tem um progresso material que também avança, muito desproporcional ao moral, mas que nos ajuda também. Né? Progresso moral é importante, a gente investir em qualidade de vida, em máquinas, né, que possam melhorar a nossa vida. Hoje a gente tem aí tecnologia que ajuda tantas coisas. Pode ser usada para o mal, pode ser usada para o bem. Internet pode ser usada para o mal, pode ser usada para o bem. Qualquer tecnologia pode ser usada para as duas questões. Então, a lei do progresso da lei humana é aquela que visa lucro, mas o progresso da lei moral é aquele que visa o progresso de todos, o bem-estar de todos. Não adianta um progredir, não adianta a gente ver, eu queria tanto morar lá nos Estados Unidos, que é tão evoluído, né, gente? Sei lá, vou morar em outro país lá na Holanda, é muito evoluído. Um país realmente evoluído, moralmente falando, ele não abandona os outros que não são evoluídos. Então eles não são tão evoluídos assim, eles podem ser evoluídos a nível material e até no sentido moral, porque já passaram por aquela questão das leis, já se condicionaram melhor. Mas enquanto o país viver isoladamente dos outros, ele não é evoluído 100%. Tá? Então a gente vai encontrar nesses países altos índices de suicídio, uma frieza, às vezes, de relacionamento, não tem problema material, tem amigas que moram. A gente não tem problema material, a gente não tem necessidade, não está com fome. É um outro tipo de. Não tem nem necessidade de ajudar. Olha, eu vou fazer uma campanha aqui do Kiko, não tem isso. Então como é que eu ajudo? Né? Como é que a gente vai tratar? É um outro desafio. Lei de igualdade, que a gente já falou, né? Deus concedeu a riqueza em relação à riqueza e à pobreza. Por que uns nascem ricos, outros nascem pobres? A gente vai estudar. Lá no livro dos Espíritos tem as respostas, né? Por que parece que aquela pessoa nasceu bonita, inteligente, brincadeira, né? Tudo na firma de tudo, né? Bonita, inteligente. Ele vai dizer assim, é bonita, mas não é inteligente. É inteligente, é bem sucedido, é um bom profissional, é tudo. Né? Ainda tem uma família que dá um suporte. Peraí, tem alguma coisa errada. Por que eu vim todo errado? Né? Faltando um monte de coisa que eu não entrei na fila de nada. Então a gente vai entender através da lei da igualdade por que a prova da riqueza, a prova da pobreza, né? As necessidades de cada espírito. Cheguei atrasada para pegar a dormi demais. Ainda bem, irmã, vai comer. Lei de liberdade, né? A obediência à lei de Deus. A liberdade
Não há uma liberdade absoluta, imagina que todo mundo pode fazer o que quer, né? Mas a única liberdade absoluta é a lei do pensamento. Posso pensar o que eu quiser. Você pode dizer para mim que eu não posso fazer tal coisa, mas o meu pensamento é livre. Ninguém toma conta não, só eu e Deus. Tá? Então essa liberdade, qualquer coisa no mundo não existe liberdade absoluta, todos precisamos uns dos outros, né? Respeitar. E a última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? Que é a mais importante, que vai resumir todas as outras leis, né? Onde é o principal motivo. Então tudo que nós fizermos, existe o outro, existe o auxílio do outro. Sempre precisamos ver os dois lados, né? Até que ponto a gente pode ajudar o outro só em ouvir a pessoa e não falar, às vezes, fazer certos comentários. Às vezes o negócio já está pegando fogo, a gente já chega para botar uma lenha na fogueira. Então a questão da caridade, né, do amor, amar, a gente não prefere odiar a amar, né? Então a gente vê alguém que faz uma maldade, a gente vai que morra, né? Vai que morra. E aí, eu quando vejo no programa policial, às vezes tem aquelas notícias das pessoas, que a pessoa de cabeça baixa, o cara vai e levanta a cabeça, mostra mesmo, né, tem que morrer e tal. Eu já estou lá fazendo a minha prece lá, pedindo, é um ser, né? É uma sempre dizer que a gente vê rezar pela Presidente da República, com todos aqueles criminosos, né? Porque eles não têm mais nada, o que eles vão ter, né? Então, eles são os que mais necessitam de prece. Não concordamos com as suas escolhas, mas nós precisamos ajudá-los, porque esse é o amor. O verdadeiro amor não é o incondicional, não é o amor de mãe ainda. É eu amar a minha mãe, o meu filho, aquele menino que está ali na rua, chutando a bola para dentro da minha casa, é aquele menino que está pedindo comida, é aquele assaltante ali que acabou de atirar em alguém. É amar todos, né? E isso é o que Jesus fazia, né? O Jesus é o nosso modelo maior. Então, para que a gente pode ainda não conseguir amar dessa forma, mas a gente precisa ter a certeza que é assim que se faz. Isso é o mais importante nas leis morais. Nós podemos não conseguir vivenciá-las todas, mas a gente compreender, saber como é, para que a gente comece a nossa caminhada. Bom, gente, só para finalizar aqui, vou contar a história aqui de um militar, né, que em 1983, um militar russo, Stanislav Petrov, ele era responsável pela monitoria de mísseis. A gente sabia que tinha Guerra Fria, Estados Unidos, né, a Rússia, e existiam alguns sinais, algumas regras, tipo, se você se tiver um sinal de míssil apontando lá, a máquina, o computador, na época, apontava. Grau tal, ele já tinha que apertar o botão e mandar o míssil de volta. E aconteceu essa situação. A máquina começou a apontar lá que tinha sido lançado um míssil, né? Mas ele, na hora, ele pensou, a ordem, como militar, era obedecer, era ser automático. A ordem era essa. Apareceu esse sinal, aperta o botão. Mas ele não fez isso. Ele pensou. Ele usou lá da lei da liberdade, livre-arbítrio, e pensou, peraí, vamos analisar. Se eu apertar um míssil, eu vou causar uma destruição. Quem é que quer fazer guerra, né? Soldado que quer matar. Só aquele realmente que ainda se contrai mesmo, né? É um mal. Mas ele pensou, eu não quero matar, eu não quero destruir, eu não quero fazer parte disso. Então, peraí, eu posso escolher. Né? E ele ficou enrolando ali, ficou pensando, o sinal se repetia, o sinal era ali, repetia. Né? E ele não resistia, até que ele resolveu, ele fez várias análises, raciocinou, peraí, não é possível que esse míssil que mandaram, se a pessoa quer realmente abrir guerra, então manda 5 mísseis, não 1. Né? Tem alguma coisa errada, ele sentiu uma forma positiva, né? E aí não lançou o míssil. E o míssil, aquela mensagem do computador era falsa. E aí ele salvou, naquele momento, evitou que existisse uma terceira guerra mundial. Né? Então, depois ele tomou uma advertência, porque ele não cumpriu a ordem. Né? Depois de muito tempo foi condecorado, mas na época ele tomou uma advertência, porque ele não cumpriu a ordem. Então, analisando esse caso, né, o que a gente pode analisar em relação às leis morais? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, né?
intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, que a gente vai encontrar lá no livro dos espíritos. Por quê? Porque ele de alguma forma foi incluído pela espiritualidade. Os espíritos bons e espíritos, assim como os espíritos que estavam querendo a guerra, intuíram, outros para que aquela guerra acontecesse, torcendo para que o míssil fosse atingido, ele foi intuído por bons espíritos para pensar, dar um break a ele. Leis de destruição. A gente vai estudar, inclusive, a parte que fala das guerras, a importância das guerras, o uso da guerra como ainda uma forma primitiva de resolver as coisas, o livre-arbítrio, ele tomou uma decisão, a fatalidade. A única fatalidade que existe é a morte do corpo físico. Todas as outras que a gente chama de destino, que eu vou construir aquela família, vou casar, ter filho, vou trabalhar naquele lugar, morar naquele lugar, são escolhas lá anteriores que nós fazemos antes de reencarnar e que aqui nos parece uma fatalidade, mas porque nós já planejamos, mas assim, ainda assim podemos mudar. Tá? A gente pode mudar todos os nossos planejamentos. Às vezes a gente vem para trabalhar numa área, e aí a gente sai daquela área, acabou que a vida leva a gente de novo para aquela área, porque a gente precisa trabalhar aquilo, a gente tem sempre alguma chance de voltar para aquilo, mas a gente vai fazer se a gente quiser. Então, morrer, o corpo físico é a única coisa, a morte que realmente é fatal. O resto que a gente pode mudar com o nosso livre-arbítrio. E falar da escala espírita, onde a gente vai falar das diversas categorias dos espíritos, entender que nós estamos numa condição ainda de guerra, de países, em guerra como a gente está na Palestina, pelo tipo de espíritos que habitam o nosso planeta, espíritos imperfeitos ainda, estão muito apegados à matéria, está muito mais preocupado com o orgulho e com a terra do que com as vidas que eles estão acabando, com o que eles estão destruindo. Destrói tudo para depois no final não sei o que vai sobrar para eles, mas eles estão muito mais lutando com o orgulho. Então, é a categoria dos espíritos. Quando a gente for um mundo de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal, já começa a melhorar um pouquinho. Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, aquilo que nós provocamos e que nós podemos... Fiz uma besteira enorme, gente, aí a gente carrega aquela culpa, nunca vamos ver. Fez, está feito, não tem jeito. O que a gente pode fazer? Entender o que a gente fez, se arrepender e reparar. E não precisa esperar outra existência, não. É agora. A gente repara agora. Pode até reparar para a gente não ter relação. Não pode estar deixando muito para a próxima, não, porque fica acumulado, Depois fica pesado para a gente. Então, assim, é reparar agora. É devolver. Se eu fiz o mal, se eu abortei, eu abortei. Eu não conhecia a doutrina espírita. Agora que eu conheço, poxa, estou arrasada. Quero fazer a prece do doutrina espírita. Eu posso trabalhar com crianças, eu posso cuidar de uma criança, às vezes a pessoa não pode engravidar, posso adotar, posso cuidar, eu já estou reparando aquele mal que eu fiz. Não preciso esperar a outra encarnação. Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo também que vai falar das causas anteriores e atuais, missão do homem inteligente na Terra. Todos nós temos uma missão, dentro das nossas habilidades, de trazer um benefício para o nosso planeta. Se alguém te ferir a face, porque ele se sentiu atacado, mas ele ofereceu a outra face. Peraí, vamos pensar aqui numa outra forma de resolver que não seja tirando isso. Perfeito, é pensar, é agir com consciência, de querer um mundo melhor que não seja aquela guerra. Então aquilo falou mais alto nele. Se a gente for pegar o livro dos médios, a gente vai falar sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, os médios inspirados, ele foi inspirado, todos nós somos médios, mesmo que não de forma ostensiva o tempo inteiro, mas pelo menos intuitivamente a gente tem quantos conselhos nós recebemos em sonho, quantos conselhos nós recebemos aqui, vai por ali não, faz aquilo, Ele também ali naquele momento foi inspirado. A ação única, céu e inferno, uma preocupação com a morte. Quem quer morrer? Quem quer causar a tragédia? Tantas mortes, apenas penas futuras. O que vai acontecer comigo? Se eu colaborar com essa guerra? Então, estudando lá o céu e o inferno, a gente vai aprender a pensar nesse sentido. A Gênese, que tem um capítulo que fala sobre o bem e o mal, sinais dos tempos, que é a condição do nosso planeta de vezes, que é o fundo do poço para a gente poder melhorar. Às vezes a gente precisa sofrer muito para depois a gente poder aprender e tomar a atitude certa. Os milagres, ali para muitas pessoas a atitude dele foi um milagre, ele foi uma pessoa santa, uma pessoa que
quando na verdade ele simplesmente sofreu todas essas ações, a intervenção, a lei divina, a sua consciência que apitou, né? Então de milagre não tem nada, no sentido fantasioso, sobrenatural. E a providência divina, né? Que está atuando o tempo inteiro, atuou ali naquele momento e atua na nossa vida para sempre. E na Revista Espírita, que aliás é um excelente estudo, Revista Espírita, a gente tem um laboratório incrível de conversas além túmulo, onde famílias recebiam ali espíritos que eram entrevistados e contavam a sua história. Inclusive tem várias falas sobre guerra, soldados que desencarnaram, dizendo como eles se sentem comandantes, o que eles sentiram por destruir cidades, por matar pessoas, aqueles que sofreram. Graças a essas conversas com os espirituais, que a gente tem a consciência do que eles não devem fazer. Né? Então, olha como é que a doutrina espírita, né, tem aí tanta coisa para nos levar a essa perfeição moral. E o Jesus, né, que é o nosso modelo, pergunta lá o que a gente tem refletido sobre isso. Né? Não basta a gente ser bom, é preciso que a gente faça o bem. Se a gente está deixando de fazer o bem, no mundo que a gente reclama tanto, nós também estamos contribuindo para o mal avançar. Nós somos todos aí, né, convidados para essa grande transformação moral do nosso planeta. Tá bom, gente? Obrigada aí pela